Tenho a alegria, a satisfação de apresentar para aqueles que não conhecem. Para muitos é bastante conhecido, né, pastor? Pastor Elmar Borges, que está sempre adentrando as nossas casas ali, através da Rede Novo Tempo. E ele que é o ministerial de jovens, música e o que mais, pastor? Universitários, para UCB, União Central, União Sul Brasileira. Eu convido a todos que puderem a dobrar os joelhos e orar ao nosso Deus. Grandioso Deus, nosso poderoso Pai, a nossa gratidão a Ti, ó Deus, porque, impulsionados pelo Teu Santo Espírito, o Senhor nos conduziu até a Tua casa de oração, a fim de louvar o Teu santo nome, adorar-Te na beleza da Tua santidade. Aqui viemos, ó Deus, buscar suprimentos para a continuidade da nossa caminhada cristã. E nós rogamos, ó Deus, que o poder do Teu Santo Espírito revista a cada um dos Teus filhos que adentraram a Tua casa. Aqueles também que se encontram através da internet, acompanhando a Tua mensagem. Louvamos o Teu santo nome pela oportunidade de adorar ao Senhor com os dízimos e as ofertas. E nós Te agradecemos também, porque o Senhor tem conduzido o Teu povo, tem conduzido a nossa vida. O Senhor tem nos guiado. E agora, ao pastor Elmar abrir a Tua palavra, que o Teu Santo Espírito fale através dele a mensagem que o Senhor quer trazer ao nosso coração. E que ao sair daqui, nós possamos sair daqui motivados, confortados com o poder da Tua palavra. Nós rogamos e nós agradecemos em nome de Jesus. Amém. Boa noite a todos. Alegria estar aqui nesta igreja que eu tanto amo mais uma vez. Esse ano já tive a oportunidade de pregar aqui em um domingo e agora numa quarta-feira. Quando a gente vai pregar, a gente sempre pensa na característica da igreja, a gente pensa no dia que a gente está pregando. Existem mensagens que é para um sábado, existem outras mensagens que é para domingo, existem algumas mensagens que são para quarta-feira. A gente tem um pouco, eu pelo menos paro e penso a respeito disso, né? E pensando sobre o que eu poderia falar para vocês nesta noite, eu resolvi pregar para vocês a respeito do livro de Neemias. Então, se você tem a sua Bíblia aí, você pode abrir a sua Bíblia no livro de Neemias. E o título da minha mensagem hoje, é O Segredo do Sucesso. Ao longo da minha pregação, da minha fala, eu vou falar para vocês algumas atitudes de um homem de sucesso, que foi Neemias. O segredo do sucesso, eu vou revelar apenas talvez ali, faltando 2 ou 3 minutos antes de finalizar a minha fala. O segredo ele está no finalzinho. Ao longo da minha explanação, nós vamos falar e vamos analisar um pouquinho algumas atitudes de um homem de sucesso, que esse foi Neemias. Lendo alguns comentários sobre esse livro, eu estava analisando uma frase de um desses comentaristas que ele diz o seguinte: provavelmente o livro de Neemias seja o livro sobre liderança mais antigo do mundo. E é interessante como a gente tem alguns livros que são os queridinhos do nosso coração, né, da Bíblia. Qual que você gosta? A gente vai para Mateus, a gente vai para Lucas, a gente gosta muito de João. Quer saber um pouquinho mais da história cristã? Você vai ali para o livro de Atos, Graça, Romanos, Profecias, Daniel e Apocalipse. A gente gosta desses livros. E dificilmente eu vejo alguém falando assim, eu gosto demais do livro de Neemias. Mas eu gostaria de incentivá-los a lerem, pensarem e analisarem
porque o livro de Neemias é um livro extremamente interessante, extremamente prático, que a gente pode colocar algumas dessas lições na nossa vida. Então, eu gostaria que você, em algum momento, tomasse um pouco mais de cuidado, que eu vou falar aqui talvez uns 20 ou 25 minutos, mas o livro de Neemias merece um pouco mais de tempo, além desse que nós vamos conversar aqui. No livro de Neemias, nós temos então a seguinte questão histórica. Babilônia foi até Jerusalém e destruiu Jerusalém. E ali então o povo judeu foi levado para o cativeiro. E Deus já tinha revelado através dos seus profetas de que aquele cativeiro iria durar 70 anos. E depois de 70 anos então, o povo ele foi liberado para voltar para Jerusalém. Mas depois de 70 anos, muitos já tinham encontrado ali um emprego, alguns já estavam felizes nessa nova vida, no cativeiro, longe de Jerusalém. Então, alguns não voltaram. Nós temos basicamente 3 momentos em que esse povo, agora no exílio, retorna para Jerusalém. O primeiro momento foi o pessoal liderado por Zorobabel. Eles voltaram para Jerusalém. E eles começaram a reconstrução do templo. Foi muito difícil, mas finalmente conseguiram levantar o templo. Depois de Zorobabel, foi a vez de Esdras, que liderou um grupo e eles voltaram para Jerusalém. E o terceiro momento é o momento de Neemias. Do momento da história de Neemias até o momento em que Babilônia tinha entrado em Jerusalém e tinha destruído absolutamente tudo, nós temos algo em torno de 120 anos. Ou seja, durante 120 anos, a cidade de Jerusalém, ela não tinha muros. E os muros, naquela ocasião, para as cidades, era uma questão de vida ou morte e dignidade. Porque as pessoas elas não conseguiam construir uma vida se elas não estivessem seguras dentro de uma cidade com muro. O camarada ia lá e trabalhava, conseguia um dinheirinho, quando trazia para casa, vinha uma outra tribo de fora, vinham os ladrões e daí entravam na casa porque não tinha muro, roubava, e as pessoas não conseguiam prosperar. E essa era a realidade. Mas enquanto isso acontecia lá em Jerusalém, existia um grupo que estava ainda no local do cativeiro, mas que estavam construindo a sua vida. E alguns desses tiveram muito sucesso. Dentre esses que tiveram muito sucesso, nós temos Neemias. Quem que era Neemias? Neemias era o camarada que estava ali do lado do rei, de extrema confiança. Era aquele camarada que ganhava um bom salário, que deveria morar muito bem numa super casa, que tinha um carro, que tinha autoridade, que tinha respeito. Esse era Neemias, o tempo inteiro do lado do rei. Só que algumas características desse homem me chamam a atenção e eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira delas está em Neemias capítulo 1, versículo 4, que diz assim: tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei. Numa época em que não existia internet, numa época em que não existia televisão, rádio, as pessoas elas se comunicavam apenas assim através de recados, de alguns escritos que demoravam muito tempo para chegar de um lado para o outro. E Neemias um dia recebeu a notícia de que o seu povo, que estava lá em Jerusalém, estava sofrendo muito. Eles não tinham segurança, os muros ainda estavam derribados, eles estavam sofrendo. E vamos combinar uma coisa, ao ele receber essa informação, basicamente ele poderia ter tido algumas atitudes. A primeira atitude: puxa, é mesmo, o povo lá está sofrendo, gente do céu, deve estar terrível lá, vamos orar por eles. Uma atitude bonita, não é verdade? Vamos orar por quem está sofrendo. Segunda atitude: olha, eles estão sofrendo, vamos aqui fazer uma vaquinha, vamos fazer um levantamento, para a gente conseguir aqui uns quilos de cimento para mandar para lá, para ajudá-los a reconstruir o muro.
Amigos, seria algo interessante para ser feito, não é verdade? Neemias nos ensina o que é você ouvir a necessidade de alguém e você sentir a dor desse alguém. E aí, a partir da dor, procurar a solução. Quando eu olho para Neemias, eu percebo claramente que esse homem tinha uma característica, a característica da empatia. O que é a empatia? A empatia é a capacidade de você sentir o que uma outra pessoa sente, caso estivesse na mesma situação vivenciada por ela. Empatia é um sentimento que está sumindo do coração do ser humano. Empatia é algo que parece que hoje em dia a gente não tem mais no nosso coração pelas outras pessoas. Às vezes a gente tem pequenas atitudes que aplacam o nosso coração, do tipo, me entendam bem, não é que isso seja ruim, eu só estou tentando dizer para vocês que existe algo mais do que isso. Existe aqui uma campanha, igreja, por favor, vamos ajudar, vamos trazer 1 quilo de alimento para a família tal, papapá, e a gente traz, a gente ajuda, tá legal, não tá errado. Só que quando a gente olha para a história de Neemias, ele não simplesmente mandou alguém, ele não simplesmente falou assim, toma esse quilo e você vai entregar. Não, ele falou assim, essas pessoas são tão importantes por mim e para mim, que eu quero ir para poder conhecer a realidade delas, para que eu possa mudar a vida delas, para que eu possa me envolver com elas. Por quê? Porque eu sinto no meu coração a empatia, e empatia é o amor em ação. Sabe, às vezes a gente está tão acostumado a parar no trânsito e vir alguém para pedir um dinheiro, que a gente simplesmente não olha para essas pessoas. A gente está tão acostumado a andar pela vida daqui para lá e ver as pessoas jogadas no chão, que parece que nada mais sensibiliza o nosso coração. Quando eu olho para Neemias, eu percebo um homem que se importava pela dor do outro. E é interessante como muda a perspectiva quando você se envolve com as pessoas. Na época da pandemia, eu comecei a fazer algo que para mim foi muito importante. No meio da pandemia, ninguém mais saía de carro por aí e as pessoas que pediam dinheiro não tinham nem para quem pedir. E num domingo bem frio, eu pensei assim, eu vou sair para entregar, vou entregar um leite quente ali com os pães para o pessoal. E aí fui na padaria, eu comprei lá um tanto de pão e passei coisa nele, fiz ali um Toddy, coloquei e saí sozinho. E aí eu fui de manhã, era bem de manhã, e aí eu parava do lado das pessoas e aí colocava ali um pãozinho e colocava ali um copo de Toddy, a maioria estava dormindo ainda, parava e ia embora. E fiz isso, fui fazendo, daqui a pouco eu parei e pensei assim, eu acho que eu quero ter uma experiência diferente, eu quero me assentar com essas pessoas e quero conversar com elas, eu quero entender quem elas são. E aí tinha uma pracinha, e tinha 2 barracas ali. Aí tinha um moço do lado de fora, eu parei e falei assim, você está com fome? Ele falou assim, estou. Aí eu parei o carro, entreguei para ele, sentei, e ele falou assim, posso chamar meu amigo da outra barraca para comer com a gente? Eu falei, pode. Aí ele foi lá, chamou, aí peguei, dei para ele também, e aí a gente sentou e começou a conversar. E ele falava de uma forma assim, um português bonito, com pensamentos interessantes, tal. Daqui a pouco eu olhei para ele e falei assim, brother, por que você está aqui na rua dessa forma? Qual que é a sua história? Aí ele virou para mim e falou assim, é que é o seguinte, eu tinha um trabalho, eu tinha uma família, e um dia eu cheguei em casa, e a minha esposa virou para mim e falou assim, eu esqueci o nome dele agora, fulano, eu vou te contar uma coisa, mas é melhor você sentar, porque senão você pode cair. Aí ele falou, tá, o que foi? Aí ela virou e falou assim, eu tenho que te confessar,
esse menino que você chama de filho, na verdade, ele não é filho teu. E contou do adultério que ela tinha tido e aquela confusão danada. Aí ele virou para mim e falou assim, ó, desde aquele dia eu saí de casa e nunca mais voltei. Aí eu falei, tá, mas isso faz quanto tempo? Isso faz 17 anos. Aí eu olhava para aquele homem e pensava assim, está no meio da rua, eu olho para ele e falo assim, é um pinguço, é um bêbado, é um preguiçoso, mas eu não sei a miséria que foi a vida dele para ele estar aqui. Eu não sei a dificuldade, o sofrimento que isso causou na cabeça dele, a incapacidade de conseguir perdoar a sua esposa em uma situação, o transformou naquilo. Eu não acho que a gente precisa fazer com que as pessoas não paguem pelos seus erros, principalmente pelos seus erros, quando eles precisam ser pagos judicialmente. Não é esse o ponto. O ponto é, quando eu me encontro com uma pessoa que tem uma necessidade, que tem uma dor, que tem lágrimas nos olhos, não simplesmente passar, mas parar e ajudar, e ter o quê? E ter a empatia, a percepção de que ele está precisando daquilo que eu sou e daquilo que eu tenho. Irmãos, eu tenho certeza que isso é o ápice, talvez, da ação de um cristão. É você se importar com o outro. Um outro que Neemias nem mesmo conhecia. Ele não sabia quem estava lá. Ele não sabia quem eram eles. Mas no momento que ele escutou sobre a miséria, sobre o problema, sobre a dificuldade daqueles que estavam em Jerusalém, ele sentou e chorou. Primeira característica deste homem, ele era um homem que tinha empatia pelos outros. Agora, a segunda característica dele, no versículo 4 diz, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus dos céus. Quando você olha para o livro de Neemias, e você lê do capítulo 1 até o último capítulo, você percebe em cada pensamento, em cada ação de Neemias, a oração. Todo livro, temos esse problema, vamos orar ao Senhor. O rei chega e fala assim, Neemias, você pode pedir o que você quiser que eu vou te ajudar para você poder resolver esse problema. Ele falou assim, rei, só um pouquinho que eu vou orar, vou perguntar para Deus o que ele tem para falar para mim, depois eu volto aqui para a gente conversar, beleza? Beleza. Porque estão invadindo a gente, estão partindo para cima da gente. Calma aí, gente, vamos orar aqui primeiro, vamos ver o que Deus fala. O tempo inteiro, você percebe, o livro de Neemias, ele está encharcado da ideia de oração. Irmãos, vamos orar no início, para que a gente não chore no final. E vamos ser reais com Deus e com a gente. Muitas vezes a gente leva a Deus um problema que na verdade Ele antes de nos ajudar a resolver, porque Ele nos ajuda. Mas Ele fala assim, você se meteu nesse problema porque você antes não veio conversar comigo. Às vezes a gente vai conversar com Deus aqui, olha, quando a gente tem um problema, mas Deus fala assim, filhão, não vem conversar comigo quando as coisas deram errada. Vem conversar comigo antes que você comece tudo aquilo que você está fazendo, porque se a gente caminhar junto, eu tenho certeza que a gente vai chegar ao sucesso. Então quando você olha para Neemias, você percebe um homem de oração. O tempo inteiro Neemias orando. E eu quero fazer uma pergunta para você. Oração para você é algo formal ou é um jeito de se viver? Oração para você é algo que é muito forte quando você está na igreja, mas é algo que você vive no seu dia a dia. Amigos, a oração que a gente faz na igreja é formal. Queridos irmãos, nesse momento vamos nos ajoelhar. E tem que ter um tom de voz, né? Para falar ainda, não é verdade? Muita formalidade. Deus está virando para você e falando assim, filhão,
vida de oração é do lado da cama, é em cima da cama, é dentro do ônibus, é dentro do carro, é tomando banho, é chorando, é sorrindo. Oração é um estilo de vida. Só que além de Neemias me explicar e me mostrar que a oração era o jeito que ele tinha de ter a liderança e de saber o que devia fazer, Neemias ainda me ensina pelo menos 3 partes de uma oração de sucesso. A primeira delas, em várias orações de Neemias, ele primeiro começa exaltando quem é Deus. E isso é interessante, meus irmãos, porque quando você começa uma oração exaltando quem é Deus, Deus, Criador do universo, Deus, Criador, e você vai exaltando quem é Deus, na hora que você vai fazer sua petição, você fala assim: rapaz, eu estou falando aqui na presença do Deus que criou o universo, não tem limite para Ele, não existe alguma coisa que Ele não possa fazer, você está entendendo? Às vezes a gente coloca limite quem é Deus. Então, o antídoto para você não colocar limite para quem é Deus, exalte Deus no início da sua oração, como Criador, como poderoso, como único Deus. Você percebe Neemias tendo uma oração no primeiro momento, exaltando a Deus. No segundo momento, você vê agora Neemias pedindo. Irmãos, Deus, Ele não é uma fada madrinha, que eu só simplesmente oro para pedir, mas Ele me dá autorização para pedir. Então, quando você olha para a oração de Neemias, você tem a exaltação, você tem pedido, e eu acho que essas 2 coisas a maioria de vocês já sabe, só que ele tem uma terceira parte, que é fundamental. Neemias era alguém que perseverava em oração. Você vê períodos de oração de Neemias aqui, aonde ele orou durante 4 meses direto, pedindo a Deus, falando assim: Senhor, eu estou precisando disso, estou precisando daquilo, eu tenho essa necessidade, durante 4 meses. E por que a gente tem que perseverar em oração? Porque será que Deus está de costa assim e fala: não, você está pedindo pouco, então não vou nem olhar para você, eu estou emburrado hoje? Será que Deus é assim? Eu tenho que ficar perseverando, puxando a calça dele, do tipo assim: me escuta. Isso é perseverar? Não. Muitas vezes, aquilo que você está pedindo a Deus, Deus quer lhe conceder, mas você não está pronto ainda para receber. Por isso que você precisa perseverar para você estar maduro para receber. Muitas vezes aquilo que você está pedindo a Deus envolve outras pessoas e a vontade de outras pessoas, e significa dizer que Deus ele respeita a vontade da outra pessoa, e a outra pessoa, ela tem um tempo também para sentir o poder de Deus e abrir o coração para que através da ação dela, você também possa ter a sua oração respondida. Senhor, eu estou precisando comprar um apartamento, por favor. E Deus não me escuta. Não, Deus está escutando. Só que o apartamento que vai ser uma bênção na sua vida, é o apartamento que a pessoa que está morando lá agora, não está pensando em vender, só vai pensar em vender daqui a 6 meses. Só que nesse processo eu deixo de orar, deixo de ouvir a voz de Deus e acabo comprando uma porcaria de um lugar que Deus fala assim: mas por que tu comprou esse lugar, rapaz? Eu tinha outro lugar muito melhor para você. Quando você olha para Neemias, você percebe de que Neemias, ele tinha entusiasmo, e ele era um homem de oração. Terceira característica deste homem chamado Neemias. No capítulo 2 de Neemias, no versículo 1, diz assim, se você tiver a sua Bíblia aí, pode acompanhar, por favor. No mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. Aí você pergunta assim para mim: Elmar, o que faz um camarada que era cativo se transformar em alguém extremamente poderoso ao lado desse rei?
Quais são as suas características? Eu já falei para vocês, era um homem independente de Deus, era um homem que tinha, assim, apreço pelas outras pessoas, ajudava as outras pessoas, mas ele tinha uma outra característica também que está nesse versículo, sabe de uma coisa? Neemias era uma pessoa agradável. Neemias era alguém que sorria. Neemias era alguém que quando você estava do lado dele, você se sentia bem. Porque teve um dia que ele estava tão triste por causa daqueles amigos deles que estavam lá em Jerusalém sofrendo, que ele não conseguiu esconder e ele ficou com a cara triste. E o rei falou assim: calma aí, Neemias, eu nunca vi você triste. Você sempre está feliz, você sempre está contente. Alguma coisa muito séria aconteceu com você hoje. Irmãos, nós como cristãos tínhamos ou temos que desenvolver algumas qualidades, e uma delas é a percepção dos outros de que nós somos alegres. Tem muita gente rabugenta nesse mundo. Camarada, e aí, como é que tá? Bom dia só se for para você. E aí, o que acontece? Não, olha só, esse dia aqui está chovendo. E aí, como é que está o dia? Não, mas olha só esse sol, como é que pode um negócio desse? O tempo inteiro a pessoa reclama. Você conhece alguém assim? Gente, se você não conhecer, você que é essa pessoa, porque a gente sempre tem alguém que a gente tem, né? Sempre assim, né? Tem alguém do nosso meio que você não quer nem ficar perto. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente percebe que Jesus era alguém tão agradável que as multidões queriam ficar do lado dele. Às vezes a gente tem aquela impressão de que Jesus, aquela cara feia, ficava assim, bravo com um, bravo com... Gente, quem é com cara fechada não atrai multidão. E mais, quem é ranzinza, as crianças não gostam. E você olha e você fala assim: Jesus o tempo inteiro era multidão, era criança. Então mude no teu coração a imagem de Jesus e entenda de que ele era provavelmente um homem que sorria, um homem que passava e falava assim: tudo bem contigo? Bom dia! Esse era Jesus. E nós como cristãos devemos desenvolver no coração essa capacidade da felicidade, da alegria. E quando nós olhamos para a Bíblia, existem 2 versículos que falam a respeito disso, que eu gosto bastante. O primeiro deles está em Provérbios, no capítulo 15, versículo 3, que diz assim: o coração alegre faz o quê? Aformoseia o quê? Mulheres, é até uma questão de economia estar alegre. Você vai poder economizar num monte de creme, só de estar feliz. Porque Provérbios diz que o coração alegre faz o quê? Aformoseia o rosto. Agora, o impressionante, que a alegria daquele que acredita em Deus, ele independe de situação. Quando eu olho para Abacuque, no capítulo 3, versículo 17, diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas ao aprisco, e nos currais não haja gado, todavia eu o quê? Todavia eu me alegro. Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. Porque a alegria do cristão ultrapassa a situação que você está. Porque por pior que você possa estar numa situação, você olha para o céu e sorri, porque você sabe que você é amado, perdoado e salvo por Jesus. Quando você olha para o livro de Neemias, você percebe claramente um homem que tinha empatia por aqueles que precisavam de cuidado. Era um homem que era um homem de oração. Você olha para Neemias, você percebe que Neemias era um homem que sorria, um homem alegre, um homem que
que tinha na sua capacidade de relacionamento com as pessoas. Ele sorria para elas. Tanto é que no momento em que ele estava triste, isso foi tão diferente que chamou a atenção do rei. Mas eu quero continuar, e agora trazendo para Neemias capítulo 2, versículo 17, que diz: então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos? Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio. E declarei como a boa mão do meu Deus estivera comigo, e também as palavras do rei me falaram. Então disseram: disponhamo-nos e edifiquemos, e fortaleceram as mãos para a boa obra. O que está acontecendo aqui? Neemias chega em Jerusalém, e tem aquele monte de gente completamente desanimado, o povo sem saber o que fazer. Neemias agora ele dá uma volta nos muros, vê o que precisa fazer, e agora ele fica em pé em cima de uma pedra, olhando para o povo, e agora ele faz um discurso de entusiasmo. Ele faz um discurso extremamente claro para aquele povo, falando assim: povo, nós podemos levantar esses muros. Otimismo. Mas por que ele estava otimista? Ele estava otimista porque ele tinha a certeza de que o lugar onde ele estava, para a missão que ele tinha chamado, não era algo que ele tinha colocado no coração, mas que por causa do fruto da oração, ele estava agora no lugar certo, enviado por Deus. Meus irmãos, se você tem algo a fazer na sua vida, e você tem a certeza que foi Deus quem mandou, enche o seu coração de entusiasmo e de certeza que você vai ter sucesso. Qual foi o resultado de um homem que tinha entusiasmo, de um homem que era feliz, de um homem que orava, de um homem que se importava com os outros? Quando você anda um pouquinho mais à frente no livro de Neemias, você chega agora em Neemias capítulo 6, versículo 15, que diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elul, em 52 dias. Amigos, 120 anos e os muros estavam caídos. Neemias agora chega naquele lugar e em 52 dias ele levanta os muros. Eu falei para vocês sobre atitudes de um homem de sucesso, mas qual é o segredo do sucesso? Quando você olha para o versículo 16, diz assim: sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que por intervenção de nosso Deus é que fizemos esta obra. Ao longo da nossa vida nós podemos ter atitude de sucesso, mas sucesso é caminhar nos caminhos do que Deus quer para você. É isso aí. Às vezes a gente fica dando cabeçada na vida para um lado, para o outro, para um lado e para o outro. E por que a gente está fazendo isso? Porque a gente está tentando encontrar o nosso caminho. Porque a gente está tentando escrever a nossa história. A gente está tentando construir o muro do nosso jeito. Só que Deus fala para você assim: filhão, do jeito que você está fazendo, sem a minha presença, você vai ficar 120 anos aí e não vai conseguir fazer nada. Agora, se você estiver sobre a minha direção, se você estiver andando sobre os meus planos, se você perguntar antes de fazer, e se você caminhar e nós estivermos juntos, você vai fazer coisas que ninguém vai acreditar. E quando você realizar, as pessoas vão falar assim: aquele camarada ali fez. E ele fez porque ele foi abençoado por Deus. As pessoas vão ver Deus nas suas ações. Então,
Eu não sei pelo que você está passando na sua vida pessoal, na sua vida familiar, às vezes nos seus negócios. Pastor, é impossível. É impossível, eu estou tendo dificuldade na minha empresa, na minha casa, nas minhas finanças. Eu tenho certeza que não é mais difícil do que levantar um muro de uma cidade. E se Deus fez através de Neemias grandes coisas, e Deus também pode fazer na sua vida grandes coisas. Deus pode fazer na sua vida grandes coisas. Não existe limite para a bênção de Deus. Não existe limite para o poder de Deus. O segredo do sucesso é estar aonde Deus quer que você esteja, fazer o trabalho que Deus quer que você faça, andar no caminho que Ele quer que você ande, porque daí não existe limite, não existe dificuldade, você vai ser um vencedor em Cristo Jesus. Que Deus possa te abençoar e que você seja tão bem sucedido como foi Neemias. Querido Deus, obrigado porque existe a palavra de Deus e através dela a gente pode tirar muitas lições para a nossa vida. Que a gente possa ouvir o que a gente está ouvindo e que a gente possa implementar no nossa existência. Algumas lições aqui têm a ver com a vida espiritual e tem outras que têm a ver com a nossa vida no trabalho, dentro de casa, tem a ver com o nosso temperamento que a gente tem que mudar, tem que melhorar. Mas que a vida de Neemias, que foi um homem de sucesso, possa nos inspirar e que nós também, através da sombra dele e da tua bênção, podemos também sermos homens e mulheres de sucesso hoje e agora. Existem muitos amigos meus que estão aqui nesta noite, ou acompanhando pela internet, que tem algo tão difícil, que parece que é impossível, mas o Senhor, através de Neemias, fez o impossível. Que o Senhor também possa fazer o impossível na nossa vida. Nos dê uma boa noite, é o que pedimos em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, pastor Elmar, tá bom? Deus abençoe. Como o pastor Elmar falou, o sucesso está ao seu alcance, só depende de ser como Neemias foi. Que Deus nos ajude nesse desafio, tá bom? Neste momento nós teremos 10 minutos dedicados à oração. Poderemos ali dividir em grupos de 4. Aqueles que nos visitam podem acompanhar aqui a irmã Rita, à nossa direita. Lá no estúdio estará o pastor David. Os integrantes da equipe do ECC estarão saindo, não é isso? Para ali uma reunião e uma santa ceia. Aproveito para pedir orações em favor do ECC neste final de semana, para que seja uma bênção ali, né? Muitas pessoas estarão ali conosco, alguns ainda não são membros da nossa igreja, estarão ali com o coração aberto para receber a palavra de Deus. Deus nos abençoe então, amém? Bem, boa noite a todos. Que Deus os abençoe. É uma grande alegria poder estar aqui com vocês. Hoje a dinâmica foi um pouquinho diferente, devido ao batismo, mas oração, louvado seja Deus, toda hora é hora, né? Todo momento é o momento. Louvado seja Deus pela sua vida e neste momento quero convidar você que envie seu pedido de oração aqui no chat e coloque, né, as suas petições ao Senhor. Nós temos um ministério de oração e esse ministério de oração vai estar orando por todos esses pedidos durante a semana.
Tem um texto bíblico que eu gosto muito, dois textos na verdade, né? O primeiro deles é Jeremias 29, 12, que diz assim: então vocês me invocarão, se aproximarão de mim em oração, e eu os ouvirei. Invocar o Senhor em oração significa clamar com fé. Clamar com fé como falamos com um amigo. Chamar o outro a petições de ajuda. Convocar a Deus para fazer parte da nossa vida. Deus, Ele nos ouvirá quando nós nos aproximarmos dEle com confiança na oração. Então, a oração é muito importante para os nossos dias. E outro texto bíblico se encontra na carta de Tiago, capítulo 5, verso 17 e 18, que diz assim: Elias era um homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com fervor para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. Depois orou de novo, e então o céu deu chuva, e a terra produziu seus frutos. Você precisa ir além da sua petição casual de todos os dias. Muitas vezes as nossas orações se tornam tão repetitivas que elas entram no automático, não? Precisamos orar com fervor, com muita fé, principalmente em tempos onde aqui no sul do Brasil não para de chover, precisamos orar para que se encerre as chuvas. E no norte do Brasil, ao mesmo tempo, no dia de hoje, uma seca terrível, onde os rios que dão em abundância de água estão secos também. Precisamos fortalecer o ministério da oração na minha vida, na minha igreja, no meu lar, com a minha família. Precisamos orar mais com fé, porque Deus vai derramar o poder sobre cada um de nós. Na semana passada, tivemos alguns pedidos, de oração. A Heloísa, ela pediu oração pela sua família, pelos seus filhos, para Deus dar a vitória nas enfermidades, A Simone Cristina Silva Moraes, semana passada, ela pediu para que todos nós possamos orar, pelo conflito que acontece entre Israel e a Palestina, contra o Hamas, não? Precisamos orar para que Deus dê a vitória, que Deus saia vitorioso neste mundo de conflitos. Precisamos orar cada dia mais. Vivemos tempos difíceis, por isso que a oração, ela liberta. Mas devemos orar para vivermos Jesus nos nossos dias. Porque acima de qualquer coisa, o amor de Cristo, o amor do cristianismo, ele deve imperar para que os conflitos venham se encerrar. Somente Jesus nos dá essa vitória e o exemplo de como vencer essas batalhas, não? A irmã Adelina Gai pediu oração pela saúde dela, pela família. A Maria Gomes também pediu pela família, pelos seus genros, pela ansiedade, pelos tempos difíceis, pelo emprego. A Maria Aparecida pediu oração por ela mesma, pelo exame que ela ia fazer durante essa semana. E nós oramos por todos esses pedidos. Temos mais uma lista enorme aqui. Mas eu também quero citar quem está presente nesta noite. A Lucimar pediu para orar pelos países que estão em guerra. A Rosa Torres pediu oração por ela e pela sua família. Dona Maria Deusa Santos Vieira, oração pelos seus netos. Vamos orar pela sua família, pelos seus netos, para que liberte dos vícios e traga de volta para Jesus. É o tempo, a porta da graça está aberta. É o tempo de clamarmos pela descida do Espírito Santo, para que Deus
trabalhe nesses corações, que haja conversão em massa, mas para isso, além de orar, precisamos agir. Agir para que Deus trabalhe na vida dessas pessoas através de nós. Então, oração pela missão é muito importante. Oração pela família. Enquanto as famílias estiverem unidas, nós temos amor sendo compartilhado. Orar pelos conflitos familiares é muito importante. O Everaldo, ele pede oração por ele mesmo e pela sua esposa Conceição. Deus te abençoe, irmão Everaldo. Estaremos orando durante a semana por vocês. Tamara Oliveira, a mãe dele, pela família, pela irmã. Deus vai fazer grandes milagres na vida de vocês lá em Salvador. Vamos orar por você também durante a semana, pela sua família. O irmão Gilberto, peço oração pela saúde do pai Jorge. Vamos estar orando, irmão Gilberto. Essa semana será uma semana de vitórias. Vamos para o nosso quarto de guerra e vamos orar por todos vocês. Deus, ele tem muitos milagres para derramar sobre nós, mas é através da oração que nós vamos obter essa vitória. Sem oração nós não vencemos. Por isso que neste momento eu quero te convidar, aí onde você estiver, vamos tirar um momento de reflexão e vamos orar ao Senhor, orar por todos esses pedidos, orar pela nossa igreja mundial, pela liderança da igreja, para as terras em conflitos, né? Para o conflito da natureza que está, essas intempéries que estão acontecendo dentro do próprio Brasil. Vamos orar pelas pessoas que estão sofrendo por isso. Tá bom? Curva a sua fronte neste momento. Querido Deus, bondoso Pai, graças te damos pelas bênçãos até aqui alcançadas. Muito obrigado pela vida, pelo dom da vida, pelos teus ensinos, pelo batismo do Espírito Santo. Neste momento, Senhor, eu coloco em tuas mãos todos os pedidos que foram feitos neste momento a ti. Nos nossos chats temos pedidos ali que precisam ser alcançados. O Senhor nos dê força, sabedoria e tempo para orar por esses pedidos durante a semana, para que todos nós possamos alcançar a vitória. Estamos vivendo tempos difíceis, o tempo do fim já está aí, estamos vivendo conflitos, as intempéries da natureza. Precisamos, Pai, do Senhor neste momento. Clamamos a Ti para que se encerre as chuvas por esse momento aqui no sul do Brasil, para que os lugares que estão com enchentes, alagados, possam voltar ao normal e a vida das pessoas possam continuar, que o milagre possa ser experimentado. No norte do Brasil também há seca, Senhor, onde há tanta abundância de água, hoje não tem. Teu povo está sofrendo lá. Teu povo também sofre, Senhor Deus, nas terras onde há conflitos nos dias de hoje. Que o Senhor possa tocar naqueles corações, possa haver conversões em massa, que o Senhor possa estar com cada um deles, que a paz possa reinar, através do amor, possamos converter todas essas pessoas e mostrar o caminho da salvação. Perdoe os nossos pecados e as nossas faltas em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus faça resplandecer o rosto dele sobre ti e te dê a paz. Até o próximo sábado, a transmissão começando às 9h30 da manhã. Te aguardamos. Que Deus os abençoe. Olá, não saia daí não, viu? Muito bom que você esteve participando conosco desse culto de adoração a Deus. Ficamos muito felizes com isso, com a sua participação. Veja, eu quero fazer um convite para você. Se você quiser se aperfeiçoar mais em estudar a palavra do Senhor, conhecer mais do Jesus, dos ensinamentos bíblicos, nós temos para oferecer para você diversos estudos bíblicos. Tem estudos sobre o Apocalipse, sobre santuário, sobre os demais ensinos de Jesus, enfim, perguntas e respostas na Bíblia.
Se você quiser conhecer mais, quiser estudar a Bíblia conosco, temos diversos instrutores bíblicos, não importa se você é aqui de Curitiba ou de fora do país ou em outro estado do nosso país, solicite o seu estudo bíblico. Temos classes bíblicas que fazemos online também e você pode participar onde quer que você esteja. Basta você acessar o link que aparece na sua tela ou o link na descrição deste vídeo. Que Deus te abençoe grandemente e até o nosso próximo encontro.